dando continuidade aqui ao trabalho que nós estamos fazendo, né, que nós estamos aprendendo, né? Quer dizer para vocês, se vai ajudar vocês em alguma coisa, eu também estou tremendo da mesma forma, viu? É a mesma dificuldade que os irmãos sentem, e eu também sinto a mesma dificuldade. Hoje foi o dia todo nervoso, procurando, vendo qual é o caminho, né? Para a gente seguir, né? E todos nós ficamos, né? Apreensivos, né? Com aquilo que temos que falar, né? 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 a seguir. Esse é o texto base que nós usamos, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a seguir. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Glória a Deus. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Glória Amém? a Deus. Irmãos, hoje, falar um pouquinho com os irmãos sobre o dom do conhecimento, que é a mesma coisa que o dom da ciência, né? O dom do conhecimento, o dom da ciência, ou o dom da revelação, né? É a mesma coisa. E às vezes nós procuramos entender, né? Procuramos às vezes na Bíblia sobre isso. Se nós formos procurar pelo dicionário bíblico, nós não tem conhecimento. Vem o conhecimento material, vem o conhecimento do dia a dia, né, da pessoa, conhecimento intelectual, e também tem um conhecimento divino, que é o que nós estamos lendo nesta noite, falando sobre o conhecimento divino, sobre a revelação de Deus para a nossa vida, para a vida de cada um de nós, né, para fazermos a obra do Senhor. Nós vemos que essa palavra, a palavra do conhecimento, é a revelação sobrenatural ao homem de algum detalhe de conhecimento de Deus. É uma revelação natural de Deus para a nossa vida, a palavra do conhecimento. Quando nós fazemos a obra de Deus, não sei se os irmãos já aconteceu com os irmãos estarem, às vezes estamos preocupados, às vezes com uma palavra, em você pregar uma palavra, né? E às vezes você fica preocupado com aquela palavra, meu Deus, mas o que eu vou falar? Eu não sei falar, não sei pregar. E às vezes quando você vai pregar, Deus te dá aquela palavra naquele momento e você prega e parece que você estudou o texto. Parece que você estudou a palavra, mas você nem estudou a palavra. Mas Deus te deu a palavra. Então esta é a palavra de conhecimento, a palavra do dom de conhecimento, o dom da ciência, que Deus dá para nós, que é através da revelação da palavra, ou da revelação daquilo que Ele quer falar para a igreja, ou daquilo que Ele quer falar individual a cada um. Já aconteceu comigo uma vez de eu não ter estudado,
E o pastor lá na igreja, no Cruzar, falou, eu estava na porta, esse dia eu estava na porta, não tinha estudado. E ele falou para a irmã Daniela, falou, Dani, fala para o Adilson que ele vai pregar. Chama ele lá e fala que ele vai pregar hoje. E aí foi aquele, né? Ele disse, mas como eu vou pregar se eu nem preparei, não estou aqui, não estou com a Bíblia que eu gosto de usar, não estou. A Dani falou que não quer saber, é você que vai pregar, então você se vira. Eu falei, tá bom. Como eu moro perto da igreja, lá, saí correndo, fui em casa, peguei o carro rapidinho. Peguei minha Bíblia, que eu gosto de usar, peguei o tablet, eu acho que tem alguma mensagem, eu sempre deixo uma mensagem pronta, né? Peguei a mensagem, procurei a mensagem, e aí ele foi e me deu a oportunidade. Irmão, mas quando Deus tem uma palavra para nós, Ele dá a palavra para o nosso coração. Ele dá a palavra para nós transmitirmos para a igreja. Aí entra o dom do conhecimento, o dom da ciência. E naquele dia eu preguei o tablet estava com 20% de bateria, peguei a Bíblia, li um texto, não falei na Bíblia, não olhei no tablet, aquele dia eu preguei sem ver nada, sem ver nada. Então, esse aqui é o quê? É o dom o quê? Dom do conhecimento, o dom da ciência, o dom da revelação que Deus revela ao seu povo. Deus revela a cada um aquilo que Ele quer falar com a sua igreja, ou aquilo que Ele quer transmitir à sua igreja, ou transmitir para qualquer um das pessoas. Aí Ele fala, esse dom é o conhecimento. A palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural de Deus para a nossa vida. A mesma coisa, Deus vir falar comigo, o irmão vir falar comigo, porque esse dom da revelação, o dom do conhecimento, é muito parecido com o dom da profecia, né? Porque nós vamos ver alguns exemplos aqui na frente de pessoas que estavam erradas, que tinham armado ciladas para o povo de Deus. Deus revelou ao servo dele e avisou o que iria acontecer. E Deus livrou o povo de tudo isso. Então, o dom do conhecimento é a revelação sobrenatural ao homem de algum detalhe do conhecimento de Deus, aquilo que Deus quer falar para nós. Né? Mas que é a comunicação de fatos ou de informação que são humanamente impossíveis de ser conhecidos. Nós traçamos um plano e às vezes achamos que Deus não está sabendo daquele plano, mas Ele sabe daquele plano que você está traçando. Então, através do Espírito Santo, através da palavra do conhecimento e da ciência, Deus Ele revela aquilo que Ele tem para falar com o seu povo. Né? Glória a Deus. Aleluia. Esse dom não é um conhecimento que adquirimos, tá? De nossas observações, de nossos estudos, da educação natural que nós estudamos aqui na Terra, né? Experiência ou alguma habilidade natural que nós temos. Às vezes nós conhecemos, você pode conhecer a Bíblia, e conhece a Bíblia às vezes de Gênesis a Apocalipse, mas ele não tem o dom de conhecimento. Ele tem um conhecimento material, físico, que ele lê, que ele grava todo o seu conhecimento, que ele vê todo o seu conhecimento, mas ele não tem o dom do conhecimento, que é o dom sobrenatural que Deus nos dá, que Ele está pronto a nos abençoar, que Ele está pronto a dar para cada um de nós. Basta que nós nos aprofundamos diante dele, nos aprofundamos na sua palavra, basta que nós passamos a buscar Ele e pedir a Ele que nos dê esse dom. Que nos dê esse dom para nós, porque todos nós somos capazes de receber esse dom, que é o dom do conhecimento, o dom da revelação, o dom sobrenatural que Deus tem para cada um. Basta que nós, aleluia, passamos a buscar Ele e nos dedicamos a Ele. Ele vai nos dar esse dom. Não são pessoas especiais que têm esse dom. Não são pessoas especiais. Esse dom é para nós, é para a igreja. Ele não é individual, para cada um individual. Né? Que às vezes, né, o irmão fica até com medo. Quando vem a irmã do coque marchando, vou até parar para assim. Já vem a irmã, está vindo a irmã marchando lá, vai. Né? Não é para ficar com medo.
né? Ou você achar que só a irmã tem esse dom. Não, esse dom é para mim e é para você. Agora, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos buscar a Deus sobre isso, sobre esse dom. Até um vídeo que eu estava assistindo, o irmão que estava aparecendo, ele cita um exemplo de Moisés, que Moisés viu em Números, está lá em Números, se não me engano, Números 12, eu acho que eu anotei por aqui, que Moisés, Deus abriu o mar vermelho, ele viu as pragas do Egito, e para ele, e viu os dons de maravilhas que Deus tinha feito, para ele, achávamos que para ele já estava tudo bem. Mas Deus perguntou a Moisés: o que mais te falta? O que mais que você quer que eu faça? Que eu faça para você? Ele falou assim: ó, que eu veja a tua face. Então, mediante tudo aquilo que Deus tinha feito através de Moisés, Moisés não estava contente. Moisés queria ir mais a fundo, queria mais e mais de Deus. E nesse comentário que o irmão ele está assistindo esse vídeo, ele fala assim, que nós devemos nos aprofundar mais na presença de Deus. Não estar contente só porque eu canto bonito, só porque eu toco bonito, só porque eu prego bonito, não. Mas eu devo mais me aprofundar mais diante de Deus, aleluia. Ir mais profundo, ir mais ao fundo que Ele tem para dar para nós. Glória a Deus. E às vezes nós ficamos, até ele cita um exemplo, que às vezes nós ficamos ali na beira do lago, no meio da lama, ali no meio do mar. Ele fala que aquele que estuda, ele vai mais ao meio, vai mais ao fundo, ele vai mais ao fundo. E às vezes nós ficamos aqui na beirinha, ali na beira da lama, ali, rastejando ali, e fala que não, vamos mais ao fundo, vamos buscar mais a Deus, nos aproximar mais de Deus, para que nós possamos, aleluia, ter as revelações de Deus para a nossa vida, ter a revelação de Deus, aleluia, para a nossa vida. Deixa eu ver se eu acho esse comentário aqui, irmãos. Alguém pode ler para mim? Espera aí, eu vou ver o versículo aqui. É 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Isso mesmo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aonde estão as profundezas de Deus? Quanto mais nós nos lançamos, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós penetramos nas profundezas de Deus. O Espírito Santo começa a nos revelar mais coisas, nós começamos a chegar mais próximos de Deus. Aleluia. Quando eu falei de Moisés, é em Números capítulo 12, versículo 6. Tá? Se os irmãos quiserem ler, podem ler. Números capítulo 12, versículo 6. Aí, Renato, lê para nós aí. Pode ler. Números capítulo 12, versículo 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Aleluia. Deixa eu ver, acho que vamos ter que ler mais para a gente chegar naquela parte de Moisés, a face de Moisés. Continua lendo? No mesmo lugar, não? Vamos aqui. Não é assim com o seu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Tem um versículo que fala face a face? Fala boca a boca, não é Boca a isso? boca falo. No 8, boca a boca falo com ele.
Depois ele fala. Mas aí Deus fala Deus fala boca a boca com ele. Por quê? Em muitos Deus fala através de profecias. Outra tradução, aqui, ó. Boca a boca fala com ele de vista ou ele. Boca a boca fala com ele de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Então que Deus ele fala boca a boca com Moisés. Muitos ele fala por profecias, fala por revelação pelo Espírito, mas com Moisés, ele fala com Moisés boca a boca. Então, irmãos, essas são as revelações do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Mas o versículo mais que eu queria ver, às vezes acha para mim, ele fala que Deus pergunta o que mais que Deus queria ver, que ele fala que quer ver a face do Senhor. Moisés queria ver a face do Senhor. Isso, vê se acha para mim, por favor. Aleluia. O que é o dom da palavra do conhecimento? O dom da ciência é um dom através do qual o Senhor faz com que o homem entenda as coisas da maneira que ele entende que ele entende as coisas, né? Faz com que o homem penetre na raiz do acontecimento. Faz que o sentimento ou situação, ou melhor, através do dom da ciência, demos o diagnóstico, a causa, um problema, doença, fatos e etc, né? Então Deus, através do dom da ciência, através do dom do conhecimento, Deus nos revela tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo que pode acontecer na nossa vida, né? Em Isaías, no capítulo 11, versículo 12, diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor a Deus. Então, irmãos, todos nós temos essa capacidade de recebermos esse Espírito de conhecimento. Pode ser. Então lhe disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quer dizer, Moisés, por todas aquelas bênçãos que Deus havia feito, por todas as revelações, por todos os livramentos que Deus havia dado a ele, porque Deus falava com Moisés, sempre estava direcionando Moisés para que ele tirasse o povo do Egito. Mas diante de tudo isso, Moisés ainda queria ver, aleluia, a face do Senhor, queria ver o Senhor. Então nós vemos, irmão, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós devemos ter vontade de buscar a Deus. E às vezes hoje nós não temos mais, às vezes vemos com oração, oramos meia hora, às vezes não temos mais vontade de orar, às vezes não temos vontade de ler, não temos vontade de estudar. E aí nós não vamos conseguir nos aproximar mais de Deus, nas profundezas da revelação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos um exemplo. Deixa eu ver. Jesus, quando fala de Eliseu, que Eliseu, Deus revelou para ele que o rei da Síria estava tramando uma emboscada para o rei de Israel. E quando ele chegou, quando o povo ia guerrear, o povo já sabia o que iria acontecer, porque Deus já tinha falado com Eliseu o que iria acontecer. Então isso, irmãos, isso é o dom do conhecimento.
o dom da palavra de Deus. Aleluia. É o dom, aquilo que nós podemos ver que quando nós estudamos essa palavra, eu mesmo quando eu estava estudando essa palavra, eu tentei puxar por um lado que não era esse lado. Se nós formos analisar, a gente ia puxar para um lado de conhecimento material, conhecimento bíblico. Segunda Reis 8, 7, 12? Isso mesmo. Deus revela a Eliseu que o rei Ben-Hadad vai morrer. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, consultou os seus servos dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão por ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma ou duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou o seu servo e lhe disse: nem me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele achou que tinha alguém denunciando eles. Mas não, mas foi o Espírito do Senhor que revelou a Eliseu. Que revelou a Eliseu que iria ter a guerra, que eles tinham montado uma emboscada, que o povo de Israel iria passar para lá, eles sofreriam uma emboscada. O Espírito Santo de Deus revelou a ele. Então, irmãos, isso aí é o dom o quê? Dom da ciência, o dom da revelação que Deus tem para com os seus, que Deus dá para os seus. Aleluia. Na vida de José interpretou o sonho do copeiro do rei. Ele estava preocupado, chegou, eu tive um sonho assim, assado, que eu não fiz anotação porque é grande para a gente ler, que vai do capítulo 40, do versículo 5 ao versículo 19. Mas José, os irmãos leiam depois, se quiser ler em casa, podem ler. Mas José interpretou o sonho do copeiro do rei. E quem deu essa visão, quem deu essa interpretação para José? Foi o Espírito Santo de Deus, foi a revelação de Deus para ele. Então, o dom do conhecimento, o dom da ciência, que foi revelado a ele. Aleluia. E depois, mais para frente, tem que José também interpreta o sonho do rei. Mais para frente, José também interpreta o sonho do rei, de Faraó, que está em Gênesis capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 36. Na vida de Samuel também é a mesma coisa. Deus fala com Samuel também em sonhos. Deus dá uma revelação para Samuel também em sonhos. Está em Samuel capítulo 3, do versículo 11 ao 14. Se alguns irmãos quiserem ler, vamos ler, Simão. Na vida de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 a 14. Aleluia. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Até o 13. Até o 14. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Então Deus revela. Glória a Deus. Deus revela também através de sonhos. Se os irmãos já tiveram essa revelação através de sonhos. Deus sempre, de vez em quando, Deus fala comigo através de sonho, e às vezes acontece que Deus fala comigo de sonho. O mais recente foi que o Marcos, lá de São Miguel, ele e a Manu, eu não sabia o que tinha acontecido. E ela estava grávida. Eu acho que nós estávamos em viagem. E eu tive um sonho
A gente conversando assim, e eu via que ela estava grávida. Aí esperei. Aí um dia eu mandei mensagem para ele, falei, Marcos, rapaz, eu não sei o que está acontecendo aí, mas eu acho que vai vir criança aí, viu? Tive um sonho assim, assim, assado. Aí ele falou, ficou quieto, né? Depois ele me respondeu, falou, Radilson, não vou mais brincar com você não. Rapaz, a Manu tá grávida mesmo. Só quem sabia, só eu e o pastor dele que sabia. Eu falei, pois eu sonhei. Ele falou, rapaz, mas é verdade mesmo. Ela tá grávida. Então, irmãos, uma revelação de Deus para nós. Deus, às vezes, sempre tem falado comigo, não é direto, mas de vez em quando, alguns sonhos que Deus me dá, é verdade. Acontece. Alguns sonhos que Deus tem me dado. Então, isso também traz a revelação para nós também, através, né, dos sonhos. Na vida de Eliseu, como nós falamos, né? Deus revela a Eliseu, antes, no capítulo 2, no 2 Reis, 7-12, revela que o rei, Ben-Hadad, vai morrer. E no 2 Reis, do 6-18, ele revela os planos do rei da Síria para Eliseu. O que nós lemos, né? Que nós lemos antes, né? Lemos lemos o 6, do 6 de 8 a 17, não é isso, Renato? E depois deveríamos ler do 8, 7 a 12. Mas não vamos ler que não vai dar tempo. Mas Deus revela a Eliseu também que o Ben-Hadad iria morrer. Deus fala para ele que primeiro ele vai morrer, depois mais para frente, Deus fala para ele que ele não morreria mais, né? Ele não morreria mais. Então, irmão, são revelações de Deus que Deus usa para conduzir a sua igreja, para conduzir o seu povo. É a mesma coisa que Deus, quando na separação dos discípulos, Deus fala que Deus mostrava aqueles que eles haviam de separar, né? Um dos mais conhecidos que a gente lembra bem dos nomes são Saulo, mas ele fala, separa para mim Saulo e a Barnabé, né, para a obra. Então Deus revela para nós. Como Deus pode mostrar para as irmãs, como Deus pode mostrar para qualquer um que nós estamos orando para que Deus mostre alguém para que possa nos ajudar no trabalho, Deus ele mostra através de quê? Através do conhecimento, através da palavra, da ciência, que é a revelação de Deus para nossas vidas. Né? Sempre Deus tem mostrado aqueles que Ele quer diante da sua obra. Porque às vezes aquele que Ele quer diante da sua obra, quando Ele mostra para nós, que nós sentimos em nosso coração, que nós devemos pôr A ou B para cuidar da obra de Deus, se dá certo, esse trabalho vai, o trabalho prospera. Por quê? Porque foi Deus que nos revelou para que nós colocamos a pessoa na frente do trabalho, para que o trabalho prosperasse. Isso, irmãos, está incluso no dom do conhecimento, no dom da ciência, que é a mesma coisa que a revelação. Deus revela o profundo e o escondido. Ele revela o que há de acontecer, revela o que há de falar. Aleluia! O que devemos falar. Ele que coloca a palavra na nossa boca, para nós transmitirmos para a igreja, ou para você transmitir para alguém. Isso entra no dom do conhecimento. Na vida de Daniel capítulo 2, versículos 19 a 45, o sonho do rei é interpretado por Daniel. Daniel interpreta o sonho do rei. Né? Daniel dá a interpretação. Lá naquela passagem que fala da leitura da escritura na parede, que todos estavam preocupados, que ninguém sabia, o rei ficou todo atordoado. Né? Seria bom nós lemos essa passagem aí. Daniel capítulo 5, do 5 ao 26, do 5 a 28, que ele fala que o rei fica todo preocupado, que a mão começou a escrever na parede. E ninguém sabia interpretar. E ele chama outro para interpretar. Aí não sei se a rainha que fala para o rei, tem um homem, servo de Deus. Ele consegue interpretar isso. E Daniel vai e faz a interpretação. Se alguém irmão achou aí, no final aí, acho que no versículo 28. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão, de homem, e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via
a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço. E no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Nisso ficou o rei Belsazar muito perturbado, e disse-lhe, mudou o semblante, e os seus grandes estavam perplexos. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e a rainha disse: ó rei, vive para sempre. Não te... Os nossos que está internado também ainda, para que Deus venha dar graça aos nossos irmãos e ajude a cada um, né? Agradecer por lá. O Jonathan, filho da irmãzinha também, que está internado. Agradecer também pela oração, pela vida. A Deus também está agradecendo pela vizinha Dona Leda, já está em casa, né? Que o nosso pai já está em casa. Oremos então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Deus, somos gratos a Ti mais uma vez nesta noite, Senhor, por ter nos concedido estar diante de Ti mais uma vez, Glória a Deus, aleluia. Buscando, Senhor, a Ti, Senhor, lendo a Sua palavra, Senhor, ó Deus, estudando a Sua palavra, tentando aprender, Senhor, um pouco mais. Nesta noite, Senhor, temos pedido oração, Senhor, em favor dessas vidas, Senhor, o qual, Pai, temos ali nosso irmão Claudemir, Senhor, toma ele nas Tuas mãos, a esposa do nosso irmão Alcides, Senhor, os jovens ali, Senhor, conhecidos do nosso irmão Walter. Senhor, Pai amado, nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Senhor, continue abençoando a cada um, Senhor, dando vitória, Pai, fortalecendo e ajudando, Senhor. Também o filho da nossa irmã Tina, o Jonathan, toma ele nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor. Tu conhece a necessidade de cada um e sabe o que cada um precisa. Em nome de Jesus. Pai, também somos gratos a Ti, Senhor Pedaleiro, Senhor que está em casa. Pai Santo, abençoa. Pai, e agora, Senhor, despede a tua igreja em paz. Nos leva até o nosso lado, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Deus Santo, Deus Eterno, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós dizemos, Amém. terminado em nome de Jesus.